Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada é a doutora Vânia Antunes de Santana, advogada. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, quero pedir para vocês se inscreverem no canal e clicarem no sininho das notificações. Assim vocês ajudarão o canal a crescer e a levar informações importantes a mais pessoas. Muito obrigada! Olá, doutora Vânia, seja muito bem-vinda. Olá, Denise, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, doutora Vânia. Nossa, são tantas perguntas. Vamos começar fazendo uma. São inúmeras dúvidas, né? Das mães, dos familiares de pessoas com deficiência. E eu gostaria de te perguntar, a primeira, em relação às fraldas e medicamentos, se não consegue pelos órgãos públicos, como pode ser feito? Qual o próximo passo? Ótimo, Denise, vamos lá, então. Bom, primeiramente, assim, a saúde, ela é um direito, né, garantido a todos, né, pelo Estado, que a gente diz é pelo SUS, enfim, né, pelo Estado de forma geral. Isso está garantido na nossa Constituição. Mas quando isso não é possível, né, quando se tem as negativas, né, do fornecimento de medicamentos, de fraldas por esses órgãos públicos, o que que nós podemos fazer, né, como você perguntou? Então, inicialmente, antes de qualquer medida judicial, nós temos que esgotar, né, essa fase administrativa. Então, nós temos que nos dirigir aí aos postos de saúde, ou seja, ao SUS mesmo, né, em busca desse fornecimento, com as receitas médicas, os atestados médicos ali, daquele problema, daquela doença, né, e verificar se vai conseguir o fornecimento através do SUS. Ele recusando, aí sim, nós temos que buscar, né, a via judicial para conseguir esse fornecimento através aí, né, do Estado, fornecendo esses medicamentos, essas fraldas, para garantir esse direito constitucional aí da saúde para todos nós. Com certeza, né, doutora Vânia? Tem que ir atrás dos seus direitos, né? Por isso que é muito Exato. importante nossa conversa, para sabermos, né, quais são esses direitos, que tem inúmeros Exatamente. que não temos ideia de que são nossos direitos, né? Então, vamos atrás, né, da informação. Sim, e são ações, caso houver essa recusa, são ações judiciais que têm uma resposta rápida, né, do judiciário. São medidas ali liminares que nós podemos solicitar para que esse fornecimento ocorra o quanto antes, né? Porque a saúde não dá para ficar Não, esperando muito tempo, né? verdade, com certeza. Doutora Vânia, e em relação aos planos de saúde, se houve uma negativa em relação a medicamentos ou terapias, é possível conseguir via judicial? Sim, Denise, também é possível, né? Por conta daquele princípio básico ali, constitucional, né, do direito à saúde a todos. E as operadoras aí de plano de saúde, elas também não podem se recusar a prestar, né, fornecimentos tanto de medicamentos, terapias, inclusive, Denise, até de próteses e órteses, né? Se houver ali um encaminhamento médico para essas situações, ela é obrigada a prestar, né, todos esses fornecimentos, todos esses serviços e produtos, né, que inclusive vão estar prescritos no contrato ali, né, quando nós vamos aderir a esses planos de saúde. Então, se houver a recusa, ela passa a ser uma recusa indevida e abusiva. Aí a gente entra até um pouquinho na esfera do direito do consumidor também. Então, aí por isso que é possível ingressar também, não só perante, né, então, o Estado, né, órgãos públicos, mas também no privado, aí, em relação às operadoras de plano de saúde, para que elas forneçam, sim, tá, medicamentos, terapias, próteses, órteses, né, que nós vamos falar depois um pouquinho mais também. Então, é possível, sim, tá, Denise, ingressar com medidas judiciais para que elas também possam fornecer essa saúde, né? Fazer a garantia dessa saúde ali a todos os seus associados, aos seus pacientes aí do plano. Porque muitas vezes, né, assim, normalmente, né, a gente que é leigo acaba pegando, assinando um contrato, às vezes até sem ler direito, né, doutora?
Por isso que é importante essa informação. É porque como acabam às vezes sendo contratos padrões, né? Ali a gente acaba realmente são extensos, acaba não lendo, mas é importante termos essa informação de que é possível exigir, né? Porque às vezes tem negativas, eles não querem fornecer determinado tratamento, determinada terapia, né? E isso é a obrigação deles ali, né? Através dos planos que não são oferecidos, né, dos contratos, e mesmo aqueles que não estiverem também previstos ali, dependendo da circunstância, da saúde, né, do problema ali da doença, eles têm que fornecer também. E aí, com a recusa, que é abusiva e indevida, normalmente, né, acaba caindo nessa conotação, a gente tem que buscar também a via judicial para exercer esse direito. E cadeiras de roda? Órtese, próteses, para quem necessita, como pode proceder? Primeiro, eu acho que é interessante, né, Denise, a gente fazer uma distinção inicialmente do que são órteses e o que são próteses, né? E aí a gente acaba abraçando também a questão da cadeira de rodas. Então, assim, órteses, né, é tudo aquilo que vai dar um suporte, um auxílio a um membro, ou às vezes a um órgão, né, da gente que vai dar ali aquela funcionalidade normal, né, daquele membro. Então, a gente pode até trazer como exemplos aqui práticos, né, para que as pessoas saibam o que seriam essas órteses. Então, a gente está falando das bengalas, das muletas, óculos, lentes de contato, os aparelhos ortodônticos, né, aparelhos auditivos. Então, assim, é tudo aquilo que vai auxiliar aquele membro a ter a sua funcionalidade normal. Já as próteses, elas já substituem membros e órgãos também. Então, a gente pode estar dando como exemplos aqui também as pernas mecânicas, transplantes de coração, né? Próteses mamárias, próteses dentárias, oculares, né? Ou seja, elas vão dar ali aquela restituição, elas vão restituir aquele membro, né? Vão fazer uma reposição, vamos dizer assim, daquele membro ou órgãos, né? Então, a gente, os transplantes, né? Você acaba trazendo ali a funcionalidade novamente através daquele órgão realmente, ou artificial, né? Melhor deixar exemplificado, mas ficaria essa distinção. Então, órteses, elas vêm para auxiliar membros e órgãos. Próteses vem para substituir membros e órgãos, né? Então, as cadeiras de rodas, elas são as órteses, né? Também, porque elas vão ajudar na locomoção do corpo ali, enfim, para cadeirantes ou para um momento que a pessoa precisa, né? Às vezes ela não é um cadeirante definitivo, mas ela precisa por um momento ali da fase da vida, se restabelecendo de algum tratamento, então vai acabar auxiliando nessa locomoção. Então, acho que essa é fundamental, essa distinção, né, inicial. E a gente, é perfeitamente possível também requerermos no judiciário também, né, caso houver recusa, né, então a pessoa ela tem a necessidade de uma órtese ou de uma prótese, seja pelo SUS, né, ou pela rede privada, como eu falei, né, anteriormente, questão de órtese e prótese também em planos de saúde. Então, havendo a recusa desse fornecimento, desde que seja tudo ali com encaminhamentos médicos, né, tudo ali certinho, a parte burocrática médica, os exames, né, os laudos, e que há necessidade realmente dessas órteses, próteses, e há recusa, seja dos órgãos públicos ou do privado, né, nos planos de saúde, também podemos buscar esse direito na via judicial com as medidas específicas, aí, as ações específicas. É muito importante tudo isso que você falou, inclusive essa distinção, realmente, para podermos entender bem aí quais são as órteses, próteses, né, e os nossos direitos. E em relação às escolas, as crianças autistas, né, que frequentam as escolas públicas ou particulares, elas têm direito a um professor auxiliar? Sim, Denise, isso é muito importante. Em conversas, assim, até com mãezinhas, né, de filhos especiais, muitas desconhecem até essa informação para poder exigir, né? E vale tanto na rede pública, né, de educação, as escolas aí municipais, estaduais, quanto as privadas, tá? Normalmente se fala do professor de apoio ou professor auxiliar,
para que essa criança especial, né, com o transtorno aí do espectro autista, ela tenha esse professor de apoio com ela, para ajudá-la ali naquela rotina escolar, do ensino regular, né, por conta que nós temos aí a possibilidade de fazer a inclusão hoje, né, dessas crianças especiais, e incluindo aí os autistas, nesse ensino regular, e não só nas escolas especiais, instituições especiais, para que ela tenha esse direito, como qualquer cidadão, de ser integrado na sociedade, enfim, com as outras crianças ali. E esse apoio de um professor auxiliar ou um professor de apoio, que é garantido por lei também, ele é fundamental, né? E é importante dizer até, Denise, que nas escolas privadas não se deve ter nenhum custo a mais, tá? Para que esse aluno especial vai ter esse professor auxiliar, não se deve ter a cobrança desse custo a mais por esse profissional, tá? Então, isso tem que estar ali, a escola tem que oferecer esse apoio já dentro do contexto dela ali, da grade pedagógica, enfim, do ensino dela tudo ali, para esses alunos especiais. Então, fica aí realmente essa informação que eu acho que ela é super especial para que possa se estar exigindo, né, sejam das escolas públicas ou das privadas, esse suporte, né, para essas crianças, para os alunos, para os nossos filhos aí, que tenham o espectro autista, né, é muito importante. Inclusive, né, quando a gente não sabe quais são nossos direitos, a gente não tem como exigir, né, não tem como brigar por eles, então tem que realmente ter essa informação. Em relação aos pais de pessoas com autismo, eles têm direito ao saque do fundo de garantia para pagar terapias, doutora? Ótima pergunta também, Denise. Também muitos desconhecem, porque, assim, o saque do fundo de garantia, ele vem para situações muito específicas, né? Então, ele traz ali, para quando há demissão, né, sem justa causa, você pode fazer esse saque, aposentou, né, aposentador, né, no caso das aposentadorias, aí você também pode fazer esse saque. No caso de algumas doenças mais graves, como, por exemplo, a pessoa está passando por um problema de câncer, um tratamento de câncer também é possível. Mas daí começaram a questionar também os pais que têm filhos autistas ou do espectro, né, do transtorno do espectro autista, se não seria possível também, até para ajudar no custeio das terapias, desse tratamento, que a gente sabe que não é nada barato, mesmo que se consiga muitas delas pelo Estado, pelo SUS, enfim, o mesmo plano de saúde forneça, sempre acaba tendo algumas coisas que, né, infelizmente tem que ter um custo à parte. Enfim, então veio essas teses, né, começaram a surgir de também trazer a possibilidade desse saque do fundo de garantia para essas situações. E começamos a ter êxito, né? Então, a gente tem já há algum tempo, nos nossos tribunais, decisões concedendo esse direito também aos pais, né, de filhos autistas, o direito de estar fazendo o levantamento do seu fundo de garantia para ajudar nesse custeio aí também. É lógico que, assim, tem que se socorrer ao judiciário, né? Como eu falei, são decisões dos nossos tribunais. Não é automático, não é só ir lá na Caixa Econômica, não. Vai ter que fazer essa solicitação via judicial, mas, graças a Deus, estamos tendo êxito aí, estão tendo diversas decisões favoráveis que acabam concedendo esse direito também. E o que é básico, assim, da fundamentação é que no rol das doenças, vamos dizer assim, que permite o saque, né, do fundo de garantia, como eu dei o exemplo do câncer, temos a AIDS, enfim, temos algumas possibilidades, algumas doenças, né, que entram nesse rol que dá esse direito a fazer o saque do fundo de garantia. O que se fundamenta para a questão do espectro autista é que, no caso, esse rol de doenças, nos nossos tribunais estão assim entendendo, não seriam taxativos, ou seja, não é só apenas aquele rol que está lá, e sim seria exemplificativo. Por isso que daí começaram a ter esse olhar diferenciado também, no caso do TA, né, do transtorno do espectro autista, para os pais poderem fazer esse saque também do fundo de garantia. Nossa, que coisa boa, né, doutora? Porque é importantíssimo as terapias, e a gente sabe que quanto antes fizer, né, mais benefícios vai trazer, mais desenvolvimento para a criança,
aos poucos, vai se tendo várias, aparecem ser até pequenas conquistas, mas dos últimos anos para cá, principalmente nessa questão do espectro autista, conseguiu aí, a gente tem conseguido, né, movimentar vários direitos, várias possibilidades, né, e eu acho que só vai numa crescente, porque são todos cidadãos, né, somos todos ali integrados, apenas alguns têm algumas especialidades a mais, né, que devem ter um olhar um pouquinho até mais carinhoso, né, nessas situações, mas eu vejo como grandes conquistas, apesar de bem lento, é um passo a passo, tudo, mas já temos muita coisa aí, muitos direitos já sendo exercidos de forma que passa a dar uma qualidade de vida, uma integração social a todas essas pessoas e também ajudar esses pais, né, Denise? Os pais desses filhos, né, que quando tem esses diagnósticos ficam um pouco perdidos, né, não sabem muito para onde ir, o que fazer, e hoje temos muitas possibilidades. E muitos pais, né, que têm essa dificuldade de conseguir terapias, né, que não sabem, você diz, não sabe onde começar, não sabe por onde buscar. Então, é importantíssimo. Inclusive, as mães de filhos com deficiência são muito unidas. E tem vários grupos de apoio, né, que a gente frequenta, inclusive super mães, um super beijo para as mãezinhas que sempre nos acompanham. E é importantíssimo isso, porque uma ajuda a compartilhar, né, com a outra e passa essas informações que vai beneficiar em muito mais pessoas, né, doutora? É bem isso mesmo, Denise. É uma rede muito forte que elas têm de apoio, umas às outras, né, os pais, enfim, que elas acabam passando, se ajudando, passando as informações, desde essa parte mais burocrática, ainda na fase administrativa, onde eu começo, onde que eu vou buscar, né, informações, em que locais, né, que eu vou tentar ver se eu consigo esses fornecimentos desses medicamentos, desses produtos, depois nas escolas, né, essa questão que nós comentamos desse professor auxiliar, desse professor de apoio, e passando até por essa questão de ajuda financeira, que o Fundo de Garantia acaba sendo um grande auxílio, né, ali. Também temos direitos previdenciários, né, que aí a gente entra já no BPC, mais conhecido como LOAS, então, assim, é uma série de possibilidades que se pode conseguir, muitas delas na via administrativa, tem os caminhos, essas mãezinhas aí, elas fazem, às vezes, uma peregrinação, mas acabam conseguindo também algumas, né, às vezes boa parte, né, dos medicamentos, terapias, enfim, acabam conseguindo, mas, infelizmente, algumas situações são recusadas. E aí a gente tem que buscar realmente aí a via judicial, não tem como. Mas, graças a Deus, novamente, nós temos já decisões muito favoráveis, muito positivas, e que o êxito, né, o retorno positivo desses requerimentos são praticamente assim 100%. Nossa, que bom, né? Boas notícias, né? Como você disse, está caminhando lentamente, não como gostaríamos, mas está caminhando e já tem várias conquistas, né, doutora? Com certeza, com certeza. E, para finalizarmos, você gostaria de deixar alguma mensagem? Fique à vontade. O que, assim, eu deixo aqui como mensagem final que sempre, assim, busquem as informações, né? Eu vejo, assim, que algumas mãezinhas, alguns pais acabam ficando um pouco perdidos no início, mas buscar essas redes de apoio, buscar essas informações e também buscar um advogado da sua confiança, seja particular ou até pela Defensoria Pública, pelo Estado, se não houver, né, condições ali de arcar com os honorários, enfim, né, ali de uma consulta, tem a possibilidade de buscarmos, né, a Defensoria Pública, e buscar esse auxílio jurídico também para saber desses direitos, porque cada caso é um caso, né? Apesar de termos as leis, de termos diversas, esse apoio, né, da legislação de forma geral, mas cada caso é um caso, cada necessidade é uma necessidade. Então, eu acho super importante buscar se informar, né, buscar nos órgãos públicos, com assistentes sociais, com psicólogos da rede pública, né, para a gente começar ali buscar por onde começar esse passo a passo,
né, até ter ou não, né, mas digamos, se tiver essas negativas, para se socorrer depois na via judicial. Eu repito e reforço, eu acho que é essencial esse apoio jurídico através de um advogado realmente de confiança, para que te esclareça, né, todas essas dúvidas, direitos, porque aí nós temos em várias áreas, né, que dariam para buscar aí algumas situações. Então, buscar um profissional que você se sinta confiante, se sinta confortável, porque acaba sendo um custo-benefício depois para o seu filho, né? Você vai conseguir cercá-lo de uma rede de apoio muito, muito positiva, muito forte, para que ele venha, assim, se desenvolver de forma saudável, digna, ser feliz, né? Como qualquer criança, como qualquer cidadão, qualquer, né? Porque às vezes temos filhos especiais maiores também, enfim, e que possa ser abraçado por toda essa rede, né? Seja administrativa, jurídica, e possa aí realmente ser muito feliz, né? Todos nós merecemos. E esses serzinhos especiais também, né, Denise? Mais ainda. Com certeza, doutora. E é muito gratificante, né? Você ver os filhos desenvolvendo e tendo esse apoio que eles precisam, né? E como você disse, muitas vezes tem que ser via judicial. E somente um profissional e de confiança, como você disse, que a pessoa se sinta bem e à vontade para compartilhar, para esclarecer suas dúvidas, né? Pode ajudar a dar uma maior qualidade de vida para os nossos filhos, né? Exatamente, exatamente. É um custo-benefício que você vai estar oferecendo para o seu filho, né? E depois é tão interessante que parece que daí uma coisa vai puxando a outra e vai desenvolvendo. Quando você se dá conta, seu filho está aí, feliz, está convivendo com outras crianças, está convivendo na sociedade, com as suas limitações, mas sendo totalmente integrado ali. A gente sabe que é difícil, tem algumas situações ainda que a gente se depara, infelizmente, com preconceitos, com pessoas que se recusam a olhar, né, de uma forma mais carinhosa até, não é nem cautelosa, carinhosa, porque temos várias possibilidades. Hoje, graças a Deus, em vista de algumas décadas atrás, evoluímos muito. Então, nós conseguimos oferecer para essas crianças, para essas pessoas especiais, uma qualidade de vida muito melhor do que, né, há 10, 20 anos atrás. Então, dá realmente aí para a gente desenvolver várias possibilidades, como você falou, de trazer um ambiente, assim, muito digno, saudável, né, oferecendo toda essa estrutura, que é muito, muito importante. Com certeza, e a gente não pode desistir de lutar, né? Lutar pelos nossos direitos dos nossos filhos, né, doutora? Muito obrigada. Principalmente. Denise, foi um prazer conversar um pouquinho com você sobre essas questões, e que, né, cada vez mais essas informações possam ser propagadas, né? Possam chegar aí a um número grande de pais, né, de filhos especiais, para que realmente possam cada vez mais exercer esses direitos e reforçando essa qualidade de vida para o seu filho. Doutora, e eu gostaria de convidá-la novamente, porque você esclareceu várias dúvidas aí muito importantes, então já está convidada para um próximo bate-papo para poder esclarecer outras dúvidas. Eu agradeço a sua presença. Muito obrigada, Denise. Virei com o maior prazer, porque realmente tem muita coisa para a gente conversar, né? Tem muita coisa bacana, interessante para trazermos aqui de informação, né? As pessoas. Eu fico muito feliz também em poder estar participando, né? Aqui do seu canal, de trazer essas informações e podermos aí levar, né? Esse conhecimento para todas essas pessoas, como eu sempre gosto de falar, essas pessoas especiais, esses serzinhos especiais, é muito bom. Agradeço e fico à disposição, só chamar a gente, a linha de novo aí, estaremos aqui com o maior prazer. Muito obrigada. E eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse bate-papo até agora. Espero que tenha sido muito bom para vocês, esclarecido várias dúvidas. E peço a vocês que continuem nos assistindo, nos sigam nas nossas redes sociais, nos ajude a compartilhar essas informações para que cheguem a mais pessoas.
Muito obrigada. Fiquem com Deus.